Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Já a começar o mês de junho, o mês do verão, o mês do Sagrado Coração de Jesus, como vamos falar hoje. Padre Mendo, o que é que foi assim este primeiro fim de semana de junho? O que é que deu para viver, para crescer, para aprender? Então, com este fim de semana de junho chegou também o verão, como dizia o Padre Nuno, que parece que foi chegou, de bom repente. Não, foi um fim de semana de verão à séria, com calor, com 30 graus, sol, parece que veio de repente, foi mesmo assim com a viragem do mês, veio também o tempo de praia e as pessoas diziam que tiveram dias de guincho espetaculares, sem vento, só com calor e água nem sequer muito fria, como não é costume. E tu acreditaste? Eu fui São Tomé, eu vi e acreditei. Portanto, de facto, foste lá mesmo ver? Boa. Rapidamente foi numa pequena folga, fui lá dar um mergulho e de facto comprova-se. Mas na verdade foram dias intensos, que tivemos as primeiras comunhões da comunidade inglesa no dia do Corpo de Deus. Tivemos a procissão do Corpo de Deus em Lisboa. Eu crismei pela primeira vez também, porque dentro das primeiras comunhões houve dois meninos que tinham sido batizados na igreja anglicana e portanto foram recebidos na igreja católica e portanto quando são recebidos já com consciência na idade da razão, já são crismados também quando são recebidos, e foi o que aconteceu. E pronto, foram dias de grandes festas. Depois, na sexta-feira, houve também as consagrações a Nossa Senhora, de quem teve a fazer preparação seguindo aquelas catequeses de São Luís Maria Grignion de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção. E então este ano fizemos na paróquia de Carcavelos toda essa preparação em paralelo depois com a Vigararia de Oeiras, que fazia em Caxias. E sexta-feira às 8 da noite fizemos a missa de consagração, que é com o Padre Paulo Malícia, o vigário da nossa vigararia, e estava lá também o Padre Adriano. O Senhor Cônego, mas pronto. O Senhor Cônego da nossa vigararia. E também o Padre Adriano de Carcavelos. Tivemos lá então para fazer esta consagração que tem sido já nos últimos anos já uma coisa habitual e que tem ajudado muita gente a redescobrir as promessas do batismo a partir de Nossa Senhora. E depois, fim de semana, foi também intenso. Houve o dia da Kairos, portanto foi um dia de festa, que também começou com missa. Não teve casamentos, não, teve uma missa fora também, não foi? E domingo foi domingo, que é sempre um dia ótimo, mas é mesmo, não digo assim dizer mal, mas domingo é domingo, de facto, é um dia de grande alegria, vemos toda a gente. Aliás, o Evangelho falava do sábado, por isso também foi bom nós vivemos o domingo. Sim, mas uma coisa que eu reparei, e aí penitencio-me aqui publicamente e faço um propósito de melhorar, que precisamente no dia em que se fala da missa ao domingo, e eu não sei o que é que o Padre não falou na homilia, mas eu pensei, olha, isto é uma boa oportunidade de falarmos da importância da missa, não é? E de como santificar os domingos e os dias santos é importante. Falei demasiado. Portanto, depois olhei para o relógio. A missa não durou mais de uma hora, muito pelo contrário, durou para aí 55 minutos, que eu acho que não é assim muito, mas pronto. Mas depois as pessoas disseram, perguntei a uma pessoa no fim da missa, assim, daquelas que tiveram lata de uma vez de me dizer, e então eu vou perguntando só para ir fazendo um bocadinho a temperatura da coisa. E no fim da missa disse, não, desta vez não falou muito. E depois mandou uma mensagem passada um bocado a dizer, olha, Padre Mendo, os meus informadores dizem que afinal falou 17 minutos. E eu fiquei com as mãos na cabeça a pensar, bolas, 17 minutos. É um bocadinho exagero, sim. Mas na verdade foi olhando para o relógio e na altura não me pareceu que foram 17 minutos. Portanto... Tens que acertar o relógio biológico. É cortar, é preciso cortar. Normalmente quanto melhor preparamos, menos falamos. Isso também é verdade. E desta vez, eu por acaso não é que não tenha preparado, mas se calhar quis dizer demasiadas coisas. Também era o início do mês do Sagrado Coração e pensei... Eram muitos assuntos ao mesmo tempo. Vamos também falar disso aqui no início. E quando é assim, escolhes só um tema para cada uma das missas, assim, vais falando de tudo, mas divides. E as pessoas depois falam umas com as outras e cada uma aprendeu a sua coisa. Sim, mas eu pensei... Este tema é importante, não é? Domingo é domingo, é o dia, como é que santificamos os domingos, é importante não só vindo à missa, mas todo o resto. E além disso, quer dizer, tínhamos acabado de ter uma Quinta-feira Santa Quinta-feira do Corpo de Deus, sim, que ninguém veio à missa. É que ninguém veio à missa. É verdade, eu pensei, isto aqui é relevante, logo a seguir falarmos disto. Mas pronto, se calhar foi excessivo, peço desculpa, penitencio-me e vamos voltar a preparar melhor as coisas e encurtar, sobretudo, que é para não se falar tanta coisa. Sim, sim.
E pá, Nuno, como é que teve? É verdade, depois foi uma data de batismos de gente assim próxima, conhecida e de amigos, portanto foi uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e começou a chegar à segunda-feira e não rompeu, mas foi preciso dormir assim bastante bem, que é para recuperar as forças. Depois, claro, com o tribunal da segunda-feira, como tem sido assim. Mas tens depois, o famoso tribunal da segunda-feira. Tribunal da segunda ou da terça-feira. Mas é literal, então tem que ir mesmo ao tribunal eclesiástico fazer sim, coisas. Da causa de canonização, sempre uma vez por semana. Não é uma figura de estilo do tribunal da segunda, nos julgar depois de passarmos o fim de semana. Sim. É muito trabalho, é muita dispersão. Uhum. E o Padre Nuno, como é que foi a sua semana? Foi ótima, já não me lembro, mas pronto. Mas estava agora aqui a pensar, foi engraçado. No sábado tive as coisas normais, não é? do Corpo de Deus, de quinta-feira até às missas de domingo. Mas o sábado foi sobretudo marcado, além também dos batismos da manhã, que é sempre bom, porque a gente, quando está cá há mais tempo, e tu também já estás a começar a sentir isso, certeza, mas aquelas pessoas que a gente casa e depois começa a batizar os filhos, né? E às vezes são pessoas que não têm uma vida paroquial muito intensa ou que nem sequer vivem cá nos nossos domínios, por assim dizer. Mas a ligação à igreja que têm é aqui, foi o sítio onde casaram, e por isso às vezes é engraçado vê-los depois a batizar os filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, e pronto, e assim, vê-se assim de ano a ano, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, e pronto, tive assim alguns batizados desse jeito, né? De pessoas que já fui conhecendo de outros batizados e do próprio do casamento, por isso é bom sentir-me parte, mesmo que seja só assim na cerimónia de anos a anos, não é? Mas pronto, Nosso Senhor vai construindo também estes laços, estes vínculos. E depois foi assim como é que se diz? Foi assim um menu um bocadinho estranho, mas muito bonito de vida no sábado. Fui, como é que eu posso dizer isto sem chocar as pessoas, não é? Fui celebrar os 20 anos da morte de uma criança, de uma pequenininha, que foi pai dos primeiros funerais que eu fiz, morreu assim de repente com 3 anos de idade, e pronto, depois desde esse dia fiquei muito próximo e amigo da família, principalmente dos pais, e vamos nos reencontrando assim, pelo menos uma vez por ano, por estas alturas, não é? Em que ela foi para o céu, e depois também em algumas outras festas de família, nomeadamente o batismo de outros irmãos que foram nascendo, entretanto. Por isso, passado 20 anos da sua morte, então fomos celebrar, como sempre, celebrámos a missa, com a família, com os amigos mais próximos dos pais, e depois tivemos assim um jantarzinho muito simpático, é muito bonito, muito engraçado, e pronto, e é bom estar em família, sem parvoíce, porque como é que se diz, a ocasião era árdua, no bom sentido, não é? Mas por outro lado já estava tudo tão bem amassado que não impediu a ação de graças e uma certa alegria, não é? Uma certa experiência de presença, não é? Principalmente para os irmãos mais novos que nunca a conheceram, por isso sempre a viveram assim, sempre a sentiram e sempre a conheceram desta maneira. Por isso foi um sábado à tarde, noite muito, muito feliz, muito, muito completo, muito, muito bonito, também neste espírito de família. E depois na segunda-feira, logo a seguir a esse domingo, que também foi igual, não é? Não sei se falei 17 minutos em alguma missa, mas com a profissão de fé, se calhar na missa das 11h15 estiquei-me um bocadinho, porque cheguei atrasadíssimo à missa depois do 12h30, mas depois do domingo foi a festa de anos de uma senhora com 100 anos, por isso foi engraçado, não é? Ver estas oportunidades todas, não é? Em que nós já vamos fazendo parte também da vida das pessoas, e por isso foi uma festa também muito bonita, muito, muito familiar, muito festiva, muito, muito bonita, de dar graças a Deus por 100 anos de vida. E pronto, foi isto, mais ou menos assim, esta semana que vai, pronto, é o tempo que vai passando. Mas olha, é engraçado, as pessoas às vezes comentam, gostam desta nossa pré-conversa, só para a gente ir começar a aquecer os motores, não é? De conversarmos sobre outras coisas. Mas olha, pelo menos a mim faz-me falta, porque às vezes, como eu estou sempre a olhar para a frente, né? E às vezes as coisas acontecem e já aconteceram e a gente não faz
não faz a devida arrumadela, não é? A devida, sim, Exame. pôr o exame, sim, pôr no sítio certo. O exame até faço no próprio dia, mas depois, passado 2 ou 3 dias, já não me lembro, já passou e estamos preocupados e ocupados com o dia que aí vem. Por isso também esta conversa também serve um bocadinho para rever. Sim, e só revendo agora uma coisa assim mais lata, antes de entrarmos propriamente nos 2 temas que vamos falar neste dia. Houve também o Congresso Eucarístico Nacional, como falámos na semana passada, e só assim, em jeito de resumo, veio o Cardeal Tolentino como enviado papal. Enviado papal, como é que se diz? É isso. É enviado papal. Ou emissário. Assim, emissário papal. E assim, numa frase, se quisermos resumir aquilo que ficou assim nas gordas que saíram, que de facto a Igreja em Portugal deve ser eucarística, samaritana e mariana, diz o Cardeal Tolentino ao encerrar o Congresso Eucarístico. E pronto, depois claro que aprofunda bastante cada um destes pontos. Sim, mas eucarístico... Sim, mas isso acho que foi a homilia dele, não é? Muito agora franciscana, no bom sentido do Papa Francisco, não é? Mas as conclusões do Congresso foram para aí 7 conclusões, assim, muito simples, não é? Sim. E não foram se calhar tão sintéticas como a homilia do Dom Tolentino, mas podem ver também na página do Congresso Eucarístico Nacional, tem lá as 7 conclusões do Congresso, que se lêem num instante, tem 3 linhas cada uma delas. Uhum. Mas pronto, eu por acaso agora já não me lembro qual é que era aquela mais prática que chamava a atenção, que foi isso que dizia, mas na prática era fomentar o culto eucarístico em todos, nomeadamente nos jovens, na adoração do Santíssimo, ter as igrejas abertas para as pessoas poderem rezar, ter mais lugares e mais tempos para esse encontro com o Senhor na Eucaristia. Depois estar atento também às linguagens digitais, não nomeadamente da missa, mas na parte da catequese, na parte doutrinal, que a Igreja sabe estar nesse mundo digital. E depois tudo o resto eram fundamentos que a Igreja procura viver o melhor possível. Mas pronto, estas foram assim as 2 coisinhas mais práticas, se quisermos, ou mais atualizadas das conclusões. Que eu me lembro. Estou sendo injusto. Pronto, depois podem ver então o site, como mostrámos na semana passada, no último episódio. Muito bem, então agora estamos no mês de junho, não é? E queres trazer aqui um tema, não é? Uma conversa sobre... Pronto, o comentário semanal, como vamos fazendo sempre. O mês do Sagrado Coração de Jesus, que é este mês de junho, que é especialmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E depois falarmos um bocadinho, tomando como... incentivados por um artigo que também escreveu o nosso bispo, Dom Rui Valério, no Observador, sobre literatura e o papel que tem com a fé, não é? Sim, já falámos de Gil Vicente na semana passada, agora vamos falar há 15 dias, e agora vamos falar sobre o Camões. Mas é engraçado, não foi só o patriarca, já lá vamos, já falamos aqui de caso. Então, porque é um mês do Sagrado Coração de Jesus? Este é o mês do Sagrado Coração de Jesus porque, bem, tradicionalmente também cada mês do ano acaba por ter uma certa conotação, como assim o tom da própria Igreja, não é? Por exemplo, novembro, o mês das almas, como nós costumamos dizer. Outubro, mês do Rosário. Maio, mês mariano. Junho, mês do Sagrado Coração. Julho, do Sacratíssimo Sangue de Cristo, não é? E pronto, portanto, cada mês tem assim também uma certa conotação própria, tal como os dias da semana. E chegamos a junho e chegamos então a este mês do Sagrado Coração de Jesus, que culturalmente falando sabemos que se celebram outras coisas como o orgulho ou outras coisas parecidas, mas acho que seria bom então repropor e para pôr assim em relevo aquilo que a Igreja nos propõe, que é olharmos para o Sagrado Coração de Jesus, e que surge, é uma devoção que surge no século XVII, portanto não é assim antiquíssima, claro que havia antes, mas assim mais difundida bem no século XVII, sobretudo por uma revelação feita a Santa Margarida Maria Alacoque. Em Parrelemonial. Sim. Em que num tempo em que ia surgindo cada vez mais o racionalismo e a pôr Deus em dúvida, e será que Deus existe? Ou procurar entender tudo à forma racional humana, e que depois não havia espaço para Deus, e não era apenas não haver espaço para Deus, mas tudo o que era o amor e tudo mais acabava também por ser
posto à margem. Com base naquela passagem de São Mateus, do vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aponta depois, nesta aparição que teve Santa Margarida Maria, para o amor que tem Jesus por nós. E disse assim Jesus a Santa Margarida Maria: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se escutar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões pelas suas irreverências, sacrilégios e pela tibieza e desprezo que têm para comigo na Eucaristia. Entretanto, o que me é mais sensível é que há corações consagrados que agem assim. Por isso te peço que a primeira sexta-feira, após a oitava do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa particular para honrar o meu coração, comungando neste dia e o reparando pelos insultos que recebeu durante o tempo em que foi exposto sobre os altares. Portanto, há uma direta ligação com a Eucaristia nesta depois da aparição. oitava do Corpo de Deus, sim. Nós já não fazemos. Não, acho que há famílias religiosas que continuam a fazer, que continuam a manter a oitava do Corpo de Deus, ainda que privadamente, não assim publicamente. Como antes também havia a oitava do Pentecostes. Sim, mas aí era uma coisa litúrgica para todos. E se calhar isto também era, não é? Se calhar provavelmente também era a oitava do Corpo de Deus. Sim. Mas acabar então com o coração de Jesus, em que depois os papas ao longo da história foram também sublinhando várias dimensões deste Sagrado Coração de Jesus, que nós pensamos em coração, pensamos em amor, que era uma resposta muito que falava alto no contexto cultural em que estava à volta. Por exemplo, o Papa Pio XII diz que esta devoção acabava por representar ou apresentar o Sagrado Coração como uma fonte de restauração e paz, quando dizia de facto aquelas palavras do Evangelho de São Mateus, não é? Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E ao longo da história foi sempre reapresentado, não é? Para nós voltarmos a olhar para o coração de Jesus e vermos aí não apenas alguém ou um criador assim distante, como viam os racionalistas, como uma espécie de Deus que tudo criava e que depois deixava o relógio andar e saía de cena, mas um Deus que nos ama, não é? Esta dimensão do amor de Deus. E depois também a dimensão da reparação, não é? E a dimensão da reparação das indiferenças a esse mesmo amor, não é? Que era essa... Nomeadamente no altar da Eucaristia, não é? Pois, como acabámos de ler na aparição, assim foi. Depois, também foram feitas 12 promessas de quem siga esta devoção do Sagrado Coração, também nessas aparições da Santa Margarida Maria, que dizem o seguinte, vou só ler assim rapidamente, não vou comentar muito, mas darei a eles todas as graças necessárias em seu estado de vida, estabelecerei a paz em suas casas, eu os confortarei em todas as suas aflições, serei o refúgio seguro deles durante a vida e acima de tudo na morte, darei abundantes bênçãos a todos os seus empreendimentos, os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o infinito oceano de misericórdia, as almas mornas se tornarão fervorosas, as almas fervorosas devem rapidamente se elevar à alta perfeição. Abençoarei todos os lugares em que uma imagem do meu coração for exposta e honrada. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Aqueles que promoverem esta devoção terão os seus nomes inscritos em meu coração. Prometo-lhe, com excessiva misericórdia do meu coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos os que receberem a Santa Comunhão nas primeiras sextas-feiras em 9 meses consecutivos a graça da perseverança final. Eles não morrerão em desgraça, nem sem receber os seus sacramentos. O meu divino coração será seu refúgio seguro neste último momento. Portanto, são promessas que nos são dadas por Jesus também por meio desta devoção ao Sagrado Coração, vivermos mais intensamente o amor de Deus, não como alguém indiferente, ou alguém que, no fundo, passa ao largo do Santíssimo Sacramento e pronto, e vê, olha, uma parte da vida, mas que não me afeta a mim, tantas indiferenças depois também como todos os sacrilégios, mas é pôr, no fundo, em destaque o amor que Jesus nos tem. É engraçado ver que, por exemplo, no início do século XX, sobretudo,
Lembro-me quando estava a fazer os estudos para a tese em História da Igreja, que eu fiz depois na Católica, que havia até um padre que, se não me engano, não era argentino, mas era de um país da América Latina, do Peru, talvez, que pertencia àquela congregação dos Sagrados Corações, que eram os padres também que estavam à frente dos Seminários Olivais na altura, e ele tinha esta missão de ir de casa em casa e fazer a entronização do Sagrado Coração. No fundo é fazer esta exposição da imagem do Sagrado Coração de Jesus, para que também as famílias se lembrassem deste amor do coração de Jesus e fossem gratos e alimentar esse amor para com Jesus. E fazia em boa parte essa missão. Ia de casa em casa, fazia uma pregação também. Mas é muito comum, é muito comum as pessoas terem o Sagrado Coração de Jesus em casa, assim como a Nossa Senhora de Fátima e o Sagrado Coração de Jesus. E o Santo António, para fazermos aqui a tripleta. Eu, por acaso, tenho visto menos, não vejo assim tanto o Sagrado Coração de Jesus nas casas das pessoas hoje em dia. Hoje em dia não, mas era muito comum essa divulgação. Sim. Lembro-me, pai, de uma família ou outra que pede para fazer, mas assim, comumente acho que... Nós já recebemos aí 2 ou 3 imagens de herdeiros, não é? De repente os pais ou os avós vão para o céu e depois dizem ao Senhor, pá, nós temos ali uma imagem gigante que a nossa mãe ou que o nosso avô tinha não sei aonde e que nós não sabemos o que é que vamos fazer com ela porque não é proporcional para pôr num sítio qualquer. Então era uma imagem de igreja, mas que estava lá em casa, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E nós, depois nós recebemos e temos dado bom destino para capelas e para igrejas novas, né, que são imagens muito bonitas, né, e que estão em quase todas as igrejas paroquiais. Né? Eu não conheço assim muitas igrejas paroquiais sem o Sagrado Coração de Jesus. Temos a nossa igreja paroquial, na capela, antiga Capela do Santíssimo, né, onde o coro canta. Nas outras igrejas não sei. Temos na Misericórdia. A Misericórdia não há imagens, basicamente. Ainda tem algumas. Não. Tem São Joaquim, Santa Ana, tem... São as duas. E tem depois tem lá em cima Senhora da Misericórdia, o Santo António e uma Santa Bárbara. Sim. Mas são imagens antigas. Sim. Novo. Nas outras não temos sagrado. Ou temos cá, temos. Temos, sim, senhora. Não sei quais é que são, mas temos em todas. Pronto. Ou pelo menos é assim: o Sagrado Coração de Jesus é a única imagem que eu vejo. Nós padres vemos, não é? Quando estamos a celebrar a missa. Não, vemos a Nossa Senhora do Carmo também. Se olharmos para o lado esquerdo, quando estamos a olhar para o missal, a única imagem que conseguimos ver é a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Depois se olharmos um bocadinho para a direita, quando está alguém no ambão, a gente vê a imagem da Nossa Senhora do Carmo. Todas as outras imagens, a gente nunca as vê claramente, porque estão viradas para as pessoas e não para nós. Muito bem. Por isso é que eu vejo sempre o Sagrado Coração de Jesus todos os dias. E nós temos cá em Lisboa também a primeira basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que é na Estrela, a Basílica da Estrela, que, pronto, de facto vale a pena, se alguém nunca lá foi. Vamos lá ver se consigo pôr aqui, deixa aqui ver a Basílica da Estrela, que, pronto, de facto é... Foi para imitar o Sacré-Cœur, não? Em Paris. São muito parecidas. É capaz, eu não conheço a história por inteiro, mas vale, não é? Vale a pena. As pessoas depois podem procurar, não é preciso pôr aqui, já conhecem. E pronto, e é bom então ao longo deste mês irmos meditando neste amor que Jesus nos tem, seja lendo estas passagens, há até depois livrinhos que de vez em quando as pessoas vêm nos dar a nós, assim, sobre o Sagrado Coração, e depois, associado ao Sagrado Coração de Jesus, temos também o Imaculado Coração de Maria, que vamos celebrar no dia logo a seguir ao dia do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, vamos celebrar o dia do Sagrado Coração de Jesus este dia 7. Que é sempre a sexta-feira, porque é sempre o dia da paixão de Jesus. E depois do Corpo de Deus, como lemos há pouco. E depois, sábado, vai ser então Imaculado Coração de Maria. Eu creio que até, se não me engano, acho que é um grupo de pessoas ligados ao Cristo Rei, que nesse dia do Imaculado Coração de Maria vai fazer uma peregrinação desde a Basílica da Estrela, portanto é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, até ao Cristo Rei. Portanto, que vão... Mas vão a nadar, de barco, de comboio, como é que é? Acho que vão de barco, portanto vão andar até ao rio, depois passam o rio e depois vão até ao Sagrado Coração de Jesus, até ao santuário ali no Cristo Rei. Mas bem, isto só... Sim, é bonito.
um bom dia também para marcar esse dia do Imaculado Coração de Maria. Vamos lá ver que se não vai estar demasiado calor. Mas junta os dois Sagrados Corações de Jesus, mas pronto. Sim, mas onde é que temos uma igreja dedicada ao Imaculado Coração de Maria em Lisboa? Devemos ter, não? Vai falando que a gente se consegue ver tudo na internet. O Imaculado Coração de Maria Lisboa. Eu acho que temos o Colégio do Sagrado Coração de Maria. Está a dizer que a 100. No Cacém. Sim, se é um bocado longe, de um lado para o outro. Mas pronto, liga-se as duas igrejas do Sagrado Coração, fazendo essa pequena peregrinação. Pronto, no fundo isto era só para apresentar o mês do Sagrado Coração. Há de haver aí muitos recursos que depois ajudam-nos a rezar ao longo deste mês, para meditar então no amor que Jesus nos tem. Quando falamos de coração, claro que falamos da pessoa inteira, não é só uma parte do corpo, mas está mais ligado ao amor. E depois, é um amor que, como se alguém ouviu a homilia gigante que eu fiz no sábado à tarde, se eu não me engano. Se não podem ver depois na aplicação. Mas podem ver podcast. No podcast da paróquia. Eu ainda não ouvi. Que ao contrário do nosso amor, que muitas vezes nós até queremos bem, mas temos um amor limitado, que nós somos limitados e esquecemos-nos e dizemos assim, sim senhor, vou rezar por ti, ou assim vou ter nas minhas orações. As pessoas passam um dia, 2, 3 e já nos esquecemos. Ou pronto, ou então simplesmente somos frágeis e não amamos de verdade as pessoas. O amor de Jesus não, porque ele passou pelas mesmas situações que nós, foi verdadeiramente homem, não é? Apesar de ser verdadeiramente Deus, portanto sabe as dificuldades por que nós passamos e derrama esse amor conhecendo-nos, sabendo quem somos e de uma forma que é capaz de englobar todos, não é? O coração de Jesus tem espaço para todos, ao contrário de nós que podemos dizer que sim que temos e depois esquecemos ou deixamos passar. É um amor ilimitado que tem lugar de facto, se nós deixarmos o nosso coração ser tocado pelo coração de Jesus, pelo seu amor, então de facto ele vai nos transformando e vai tornando o nosso coração semelhante ao dele, como costuma-se dizer naquela ejaculatória tradicional. Como é que é? Sagrado Coração de Jesus, tantos a mais, fazer cada vez mais, fazer do meu coração semelhante ao vosso. Como é que é? Pronto, há uma oração que fazei do meu coração semelhante ao vosso. A oração é: Jesus, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Pronto. Não tem aclamação antes. Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Exatamente. Pronto, isto de falar sobre o Sagrado Coração. Além disso, queria trazer também aqui ao podcast este tema de Lusíadas e literatura, uma porta para a fé. Que bom! Sabes que eu tenho traumas de Lusíadas. Então, não gostou dos Lusíadas na escola? Eu era muito novo e lembro-me perfeitamente de ter tido uma péssima nota porque a professora, como é que eu ia dizer, não recusava-se a ler as minhas respostas porque o meu português estava mal construído. Quando ela perguntava qual é que é a primeira parte dos Lusíadas, e eu devia dizer, a primeira parte dos Lusíadas é chamada por, ou é reconhecida como preposição, não é? E eu punha só proposição. Então ela dizia, isto não é nenhuma frase, não avalio, 0. Então eu fiquei com esse trauma dos Lusíadas, 0. Mas é espetacular, como eu preferi ler a mensagem do Fernando Pessoa, já mais velhinho, achei mais engraçado, mas os Lusíadas é uma obra extraordinária. A gente divertia-se a decorar assim alguns versos, não é? Os primeiros, agora já não sei como é que é, mas nós miudinhos armávamos em bons a ver quem conseguia dizer mais tempo, tipo dizer qual é que era o valor do pi, não é? Decorávamos os números, aqui era decorar os versos. Mas já foi há muito tempo. Mas sim, celebramos 500 anos da morte. Foram do Luís Vaz de Camões. Quinto centenário do nascimento de Luís de Camões. Portanto, 2024. Na ocasião disso, o nosso bispo, o Sr. Dom Rui Valério, escreveu agora hoje um artigo no Jornal Observador, em que, comemorando estes 500 anos do nascimento de Luís de Camões, ele decidiu prestar uma homenagem a esta grande personagem histórica e da nossa literatura. Mas depois podemos ler o artigo se quisermos, em que ele vai falando também trazendo alguns versos, não sei se foram aqueles que decorou quando... Não, há aqui uns sim. Há uns que era
Acho que são muito conhecidos, sim. Eu lembro-me de alguns de cor, porque também, por exemplo, se não me engano, era o hino dos escoteiros não católicos, também era parte dos Lusíadas, não é? As armas e os barões assinalados, que da ocidental para a Lusitana, por mais nunca tantos navegados, logo o início dos Lusíadas, não é? Sim. Mas essencialmente apresenta assim algumas passagens dos Lusíadas e vai comentando alguns pontos, e o ponto final que faz é dizer que de facto não se pode entender propriamente Camões, como alguns tentam fazer, dizendo que a fé é apenas uma coisa circunstancial na vida dele, ou seja, a mundivisão dele apenas estava marginalmente tocada pela fé, e que sim, que ele era um grande humanista e um grande um grande literário, mas tinha um bocadinho o azar de nascer católico, porque era o contexto em que estava. Portanto, o Dom Rui Valério faz o ponto a dizer que não. Mas mais do que isso, eu pensei que isto serviria mais de ocasião para falarmos da literatura um bocadinho mais no geral, porque não foi só apenas este artigo que suscitou o interesse, mas lembro-me que ontem, quando estive também com outros padres amigos, que surgiu também este tema, a dizer como o homem, acho que foi agora um ensaio que alguém escreveu que dizia que o homem às vezes já pode estar tão confuso no meio de racionalismos e de razões que são dados, ou apologéticas para um lado e para o outro, que a literatura às vezes tem este papel de ser uma ponte para a pessoa se abrir àquilo que é autenticamente humano. Ou seja, que lendo e uma pessoa identificando-se com alguém dentro de uma história, reconhecendo as diferentes personagens e a dinâmica que se vai criando, a pessoa abre-se a algo mais. Abre-se a uma metafísica, se quisermos, ou uma lógica pelo qual as coisas são feitas, e que, portanto, às vezes pode ser a literatura como uma porta de entrada para valores reais da humanidade e para uma certa logos, uma certa razão que existe por trás da forma como as coisas são feitas. Eu penso assim em grandes livros da literatura que de facto é assim. Não sei, eu penso, por exemplo, um livro que eu achei espetacular, que acho que faz essa ponte precisamente, é o livro do Crime e do Castigo. Crime e Castigo. Pá, não já leu, não? Já. Em que uma pessoa lê Houve uma aquilo... altura que li 3 ou 4 dos Dostoiévski assim de rajada. Mas começou a ler aquilo e pensa, isto está bem que é a história de não vamos fazer aqui spoilers, mas a história de um assassínio e que há um crime cometido, mas toda aquela viagem por meio da culpa e da tentativa de desculpabilização interior, nós lemos aquilo e identificamos-nos a nós mesmos. Sim. Isto aqui é o nosso coração, não é? Não assassinámos ninguém, mas tantas vezes nós temos aquele percurso que o escritor vai descrevendo de como é que vai o coração, e depois, de certo modo, acho que acaba a fazer uma ponte para aquilo que há de autenticamente humano. Nós precisamos do perdão, não é? Nós precisamos de assumir a culpa, de assumir a responsabilidade e passar por esta experiência de ser perdoados e de seguir em frente. E que, claro que depois, neste ponto, nesse livro do Crime e Castigo, há uma grande associação depois àquilo que é o perdão que nos vem de Deus e do sacramento da confissão em particular. Isto fazemos nós, já olhando por fora, que no livro não fala nada disso, mas que é de facto uma porta de entrada para realidades profundas. Ou por exemplo aquele outro, que esse aí é também de um russo, não é? Mas a morte do Ivan Illich, não sei se chegou a ler. Não. Nós tínhamos um clube de leitura no seminário e lemos também esse livro, que é assim um livro pequenino que se lê rápido e que também é muito denso, porque apesar de ter, nem sequer chega a 100 páginas, acho eu, mas fala também da experiência de um homem que está a morrer, não é? E de como é que lhe vem à cabeça e tudo mais. Uma pessoa lê aquilo e cria mesmo uma empatia com o leitor. Uma pessoa entra na realidade humana daquilo que é de facto a morte, lendo aquilo. Mas também outros livros mais lembro outros livros também mais alegres, não é? De outras fases de vida. Por exemplo, estava-me a lembrar de um livro que vi uma apresentação quando estava em Roma e que também era espetacular, que chamava-se O Estranho Despertar da Senhorita Prime, que era uma história gira de uma senhora, assim nos seus 30 e poucos, se não me engano, que era muito boa naquilo que fazia, vivia no mundo das empresas e era muito moderna e não parava, andava a 1000 a hora, até que teve uma espécie de burnout. E depois procurou qualquer coisa que a ajudasse a recompor a sua vida, então decidiu ir para o campo e foi trabalhar para um senhor que era tipo o oposto daquilo que ela era.
Ela foi trabalhar como uma espécie de bibliotecária, que depois também ajudava as crianças na casa do senhor. Isto já li há algum tempo, portanto posso estar aqui a acrescentar alguns pontos à história, mas que essencialmente é o contraste que ela vê, ou da relação entre um homem, que já estava numa fase de vida mais avançada, e de alguém que veio do mundo e da correria do mundo, e como o diálogo com eles os dois acaba por elevar alguns valores que ela antes não valorizava nada, e a trazer assim ao de cima, e ver a beleza na vida, não é? Que antes estava num frenesim enquanto tinha tudo aquilo que o mundo propunha como algo de bom, e ao parar e ao enfrentar-se com outras pessoas, com outra realidade, acabou também por elevar no seu coração valores que se calhar antes não era capaz de ver quando não tinha parado. Uhum. E como este, quer dizer, são tantos os livros de bons, não é? Tantos clássicos que ajudam também a trazer aquilo que são valores verdadeiros e bonitos, e no fundo depois abrir um caminho para a metafísica e eventualmente depois para a fé. Acho que são espetaculares. O seu pai não tem assim algum livro favorito daquilo que se lembra de... Não, favorito não. Lembro-me de alguns, por exemplo, lembro do Velho e o Mar, do Hemingway, que achei aquilo genial. Eu era adolescente e aquela coisa foi um livro que marcou ali um bocadinho de transição, de ler apenas uma descrição da coisa, não é? Tentar imaginar um filme e de repente olhar para coisas mais elevadas, se quisermos, ou mais interiores, não é? Aquela nobreza do combate entre o pescador velho e o espadarte, não é? Assim, um peixe no mar. Eu gostei muito daquilo. Eu comecei a ler aquilo como se fosse uma aventura, e depois até voltei atrás outra vez para voltar a ler com mais calminha e ver o que é que seria um velho, não é? Eu tinha 15 não, tinha pai 13 anos quando li aquilo, por isso lembro assim de alguns livros assim salpicados, mas não, os livros normalmente, por exemplo, quando estava no seminário, na época de exames, assim nos dias, na época de exames mesmo, para descansar a cabeça, eu lia histórias, ou seja, mantinha a atenção da leitura, não é? Que nós estudávamos muito na base da leitura, mantinha a atenção da leitura, mas sem grande ocupação mental, era mais só para me aligerar, divertir um bocadinho. Por isso, há assim um ou outro livro assim que me fez pensar mais, mas os livros normalmente que eu leio são livros engraçados e divertidos para arejar a cabeça. Cidade e as Serras, já leu, não? Lemos na altura, sim. Os Bichos também. Serras, para nós já não era obrigatório, pelo menos no percurso que nós fizemos. Eu entrei no seminário de Caparide no ano em que julgo que o seminário de Almada foi no passeio do ano. Nós tínhamos assim um fim de semana grande de passeio de ano. Agora eu já não sei como é que é agora, mas na altura havia assim um fim de semana grande, e foram a Coimbra, e houve um professor qualquer, houve um padre do seminário que arranjou uma conversa com Miguel Torga, que ele era muito velhinho, mas ainda estava vivo. Então durante ali aqueles primeiros anos de seminário nós líamos tudo assim, dos poetas portugueses assim, do início do século XX. Miguel Torga, Sebastião da Gama também estava muito ligado ao seminário de Almada, ou aos padres do seminário de Almada. Fernando Pessoa, porque eu estudei bastante no meu 11º ano e fiquei fascinado pelo Fernando Pessoa e por alguns dos seus heterónimos, nomeadamente do Álvaro de Campos, gostava imenso. Mas sim, era uma leitura mais, como é que se diz, mais descontraída, mais para usufruir do que para refletir bastante. Sim, mas eu acho que é precisamente essa a genialidade da coisa, que é exatamente, por uma narrativa, uma coisa que uma pessoa gosta de ler. Sim. A partir daí vai-se elevando coisas no coração, mesmo sempre sem uma pessoa se aperceber que diz, olha, pá, isto aqui é verdade, isto ressoa comigo. Sim, não, mas isso é exatamente. Ou seja, os livros que eu lia e devorava eram aqueles livros que eu fazia, que era quase como se eu estivesse a fazer parte da história, porque aquilo era não era meu no sentido de tinha sido eu a inventar a história, mas era algo em que eu me revia, algo que era como se eu estivesse também a passar por aquilo, a sentir aquilo, que é ótimo. E nas aulas que nós tínhamos de evangelhos sinóticos, nós tivemos ainda o Padre Florentino na altura. Os sinóticos, sim.
ele focava muito nesta questão da teologia narrativa. Pois é, o doutoramento dele. Que de facto nós vemos os evangelhos são narrativas, não é? São narrativas de uma vida de Jesus e são muito impactantes, que são a palavra de Deus para nós, é verdade, portanto foram revelados por Deus e a vida de Deus feito homem. Ele acho que ainda dizia mais, não? Eu nunca tive aulas com ele assim desse género, tive algumas opcionais e muitas conversas, mas ele dizia que a evangelização, ou seja, que o testemunho, que o anúncio, às vezes até mesmo as homilias, não deviam nunca de desvalorizar este género literário narrativo. Só nós devíamos saber contar histórias, contar a história, contar histórias da história. Por isso devíamos ser mais narrativos e não tão, como é que se diz, conceptuais ou assim, dogmáticos no sentido não da autoridade, mas no sentido da forma de exposição das coisas, sim. E é verdade, todos nós sabemos quando ouvimos uma história ou uma imagem... Fica. O padre usa, fica. E quando vemos umas coisas muito bonitinhas, talvez alguns tenham essa atenção e gostem de escrever e vão lá buscar 3 ou 4 vezes até decorar, mas a história fica logo. Sim, e Jesus usava muitas vezes histórias, não é? Para contar. Claro, parábolas e tantos exemplos que vai usando também. Mas de facto é engraçado isso, não é? Porque o Padre Talentino fazia muito esse foco, não é? Nós vemos a coisa no sentido narrativo e isto não é propriamente dourar a pílula ou o que seja, porque era a forma como de facto a evangelização foi feita, contar a grande história da salvação. Sim. E que acho que às vezes falta-nos um bocadinho essa dimensão. E lembro-me quando estava a ter estas aulas de ir para o seminário e tínhamos lá um padre indiano que estava a morar no seminário, que estava a estudar, acho que era História, sim, vinha a fazer um doutoramento em História, e ele dizia que na Índia todas as homilias têm sempre uma história, sempre. E que para ele fazia-lhe um bocado de confusão. Ele já falava, ele era uma máquina, porque em coisa de poucos meses já estava a falar português e não tinha nenhuma base de português. Sim. Mas que ele fazia-lhe um bocado de confusão, porque ele depois no início ia lá à missa ao seminário e dizia que cá em Portugal não usam histórias nenhumas, zero. E eu lembro-me que isso aí ficou a pensar, olha, pois é, se calhar temos de tratar um bocadinho mais disso ou de pensar. Sim, eu sinceramente eu acho que nós, a história tem que ser um bocadinho história nossa, não é? E por isso nós precisamos de viver. Sim. Para depois sabermos contar histórias. Eu acho que é mais comum agora, pelo menos para mim, né, que sou padre há 20 anos, naturalmente ao ler a palavra de Deus já me lembro dela ter acontecido, não é? Dela ter-se manifestado em alguma história da minha vida ou em alguma história que eu vi na minha vida. É mais natural isso. Estarmos depois a inventar uma história ou à procura de uma história parecida só para encaixarmos, eu acho isso um bocadinho também artificial. Mas pronto, mas precisamos de viver a palavra de Deus, que é para depois a gente saber contar essa história da palavra de Deus na nossa história, não é? Nas nossas histórias. E voltando depois agora ao tema, e a literatura tantas vezes dá-nos essa vivência sem a termos vivido. Exatamente. É? Dá-nos essa história, essa coisa. Então a poesia é fantástica. A poesia diz em quatro palavras, com a proporção certa, aqueles sentimentos que nós nem sequer sabíamos que tínhamos, ou não sabíamos verbalizá-los, não é? É espetacular. Sim. Portanto, olha, era só assim um bocadinho um aperitivo deste assunto, sobretudo porque agora também, tendo chegado o verão, também chega a época de férias, um bocadinho mais tempo, se calhar já ainda não. Alguns sim, alguém faça férias já agora em junho. E, portanto, olha, arranjar bons livros, bons clássicos também que ajudem a entrar mais dentro. As duas coisas. Eu acho que os clássicos não enganam nada, por isso é bom e não nos enganamos. Mesmo que às vezes seja uma leitura um bocadinho mais, ou uma literatura um bocadinho mais difícil para entrar, vale a pena tirarmos de cabeça. Os mais novos é ver um bocadinho qual é que é o estilo, não é, do autor, para a gente entrar, não é? Mas é cada um que encontra a sua literatura, a sua linguagem. Não é? Mas acho que vale a pena parar um bocadinho e pensar o que é que eu vou querer ler, não é? Porque às vezes vamos só assim às coisas da bomba de gasolina, olha, não levei nenhum livro, o que é que eu vou levar? E às vezes vamos porcarias, não é? Que a pessoa pega numa coisa e aquilo vai-nos levar a imaginação para coisas que nós nem sequer queríamos pensar ou nem sequer, e depois de repente estamos a perder tempo com uma coisa que não presta para nada. Eu estou a ser um bocadinho bruto, mas às vezes pode ser assim, não é? Eu passo aqui pelo Centro Pastoral, que há aqui muitos livros que nos foram doados. Há uns que dá para comprar, não é? Diretamente lá das editoras, não é? Mas depois há outros, não é? que podem ser levados como se fosse uma biblioteca, assim. Podem levar e depois trazem depois no final das férias, depois de ler.
Por acaso Sim. estamos, quer dizer, já estamos nisto aqui há vários anos, mas estamos a ver se fazemos aqui a biblioteca do Centro Pastoral, que aí depois pode ter aqui também algumas referências boas de Sim, várias. sim. Mas vai, é um projeto, se alguém quiser e tiver jeito para isso e quiser ajudar quem está a fazer a biblioteca, então venha cá falar também, que assim depois pode ser que esse projeto coisa vá que eu mais não para a vou, frente. sim, é coisa que eu não vou perder um segundo, embora seja um serviço espetacular. Muito bem. Então mais alguma coisa quer dizer, Padre Nuno? Amém. Saúde, bom mês do Sagrado Coração de Jesus. Rezemos e saibamos experimentar e ver e contemplar este amor fervoroso de Nosso Senhor por nós, e que isso também nos ajuda a viver esse amor uns pelos outros. Simples como a água. Então vamos a isso. Vamos, e até bom para a mês de semana, junho. que já vai sair no dia de Santo António, se Deus Se quiser. Deus quiser. Dia em que vamos ter a procissão e que vamos depois começar também. Bem, depois falamos. Ou não? Vamos